qual foi, acho, o principal erro que o Bolsonaro, nesses 4 anos aí de política, Pô, você acha que ele não... eu tenho que listar um entre tantos. Talvez 2, espaço aberto para você. Cara, eu tinha um pastor, um grandíssimo amigo, né? Hamilton Ribeiro Vargas. Grande abraço, pastor Hamilton. Que ele falava o seguinte, ele falava, existem homens que são tão ensimesmados de si mesmo. Caramba, é um neologismo, isso nem existe, né? Mas ele explicava bem. Eu acho que o Bolsonaro é muito ensimesmado de si mesmo. Ele fez análises, projeções em cima do seu bom nome, em cima do seu sucesso, em cima da sua fama, que não foram sustentados ao longo do tempo. A história derrubou, a popularidade caiu, as alianças, as pessoas que ele... Então, eu acho que foi muito excesso de autoestima. Excesso de confiança. Muito ensimesmado de si mesmo. Eu acho que ele deveria ter ouvido algumas pessoas que ele não ouviu, entendeu? E isso porque você pediu um motivo só. Então, eu acho que seria muito isso, ensimesmado de si mesmo. Eu não gosto de falar muito de política no meu canal, porque eu não gosto de extremismo, tanto do lado direito nem do lado esquerdo, como você falou, está polarizado. Mas já que nós estamos nesse assunto, eu acho que o principal motivo que ele perdeu é porque você ganha até sem a televisão, mas você não governa sem a televisão. E ele usa muito o YouTube, dá muito carta na manga para os outros, falar dele. Eu acho que... Até eu vi esses dias o Antônio de Paulo falando sobre isso. Pô, presidente, ele não escutava as pessoas, segundo o Antônio de Paulo. Eu conheci um juiz, um flamenguista de Duque de Caxias, um juiz fantástico. E ele começava a audiência, ele virava na audiência e falava assim, pro cara, e aí, tu é flamenguista ou tu é vascaíno? Aí o cara lá tá algemado, né? O cara, assim, pode falar, rapaz, é flamenguista ou vascaíno? Aí o cara, sou Flamengo. Aê, rapaz! Brincava com o cara. Depois falava pro cara, ó, tô aqui como juiz de direito pra poder apreciar as provas e depois dar uma sentença isenta. Pode ser que minha sentença ao final do processo não te agrade, mas não tem nada contra você, tô te conhecendo aqui agora. Se te conhecesse num churrasco, você seria uma pessoa fantástica, mas aqui, como réu no processo, você é obrigado a dar sentença. Espero que você não leve isso pro lado pessoal. Vamos trabalhar, doutores? Isso. Bolsonaro, o que ele fez? Ele pessoalizou a guerra dele com a imprensa, com o repórter. A pessoa do repórter. Ele combatia, ele xingava, ele maltratava a pessoa do repórter. Então, ainda que a emissora, vamos supor, ele chegou num ponto que ele era tão odiado pelos repórteres, que tudo que ele falava, o próprio repórter, às vezes, né, eu acredito que não era nem uma ordem expressa da emissora para ferrar com a vida dele, não, ou para distorcer o discurso dele. Mas ele conseguia pessoalizar. Bolsonaro sempre conseguiu pessoalizar. Os repórteres, ele fez questão que todo mundo odiasse ele, colocando uma guerra contra os caras como se o cara fosse o Grupo Globo. Os caras não são o Grupo Globo. Ele tinha que ter feito isso, Bolsonaro. Ele tinha que falar para os repórteres assim, olha, a imprensa, vocês sabem que a imprensa é isso, isso e isso. Numa outra ocasião, chamaria vocês para comer um churrasco lá em casa. Mas vocês representam a imprensa, provavelmente, às vezes, eu vou ser ríspido com vocês. Mas eu gosto muito de vocês, parabéns por estar aqui trabalhando. Ele não fazia isso. Ele jogava o ódio dele contra a emissora no repórter. Ele pessoalizava, e ele fazia isso com a emissora, com os jornalistas, ele fazia isso com os parceiros políticos, ele brigava com o cara de manhã, à tarde ele ia para a internet e pessoalizava a guerra contra o cara. Então ele foi fazendo amigos e depois foi fazendo inimigos num número assim inigualável. Aí começou essa questão desse ódio, de que todo mundo, não era só uma questão de você não gostar do presidente. Muitas pessoas falavam com ele com ódio, porque ele destilava isso. Ele não sabia fazer esse jogo de mostrar pro cara que estamos no lado opostos, querendo o bem do Brasil, eu vou ser contra você, eu vou te combater, mas dentro de uma esfera de amizade e de respeito. Ele não tem essa habilidade. As pessoas falam, mas é o meu presidente, eu gosto dele porque ele é assim. Mas o fato de ser assim, ele fez com que todo mundo realmente conseguisse odiar ele, até quem gostava dele, até quem votou nele.